A Brasca é uma associação que reúne as empresas de capital aberto, a gente tem mais de 50 anos, reunimos certamente o que são as maiores empresas do Brasil e também as mais competitivas. São grandes porque são competitivas. Acho que eu vou dar um tom um pouco diferente, na verdade, estamos bastante otimistas. Se vocês considerarem que nos últimos 10, 15 anos o Brasil fez uma série de reformas absolutamente estrutural, sem que nenhum caminhão pegasse fogo na rua. Nós fizemos uma reforma da Previdência, recentemente a França fez uma. Veja lá o que aconteceu com Paris, veja lá o que aconteceu com a reforma tributária ou trabalhista em qualquer lugar. Veja a resistência do Congresso Nacional, inclusive contra os retrocessos, como, por exemplo, no marco do saneamento. Mas esteve lá e liderou uma parte disso. O que eu quero dizer, portanto, é que nós estamos numa onda reformista e toda vez que a gente se surpreende com a votação no plenário, o que aquilo diz, e vem se surpreendendo há muito tempo, tá? Não é esses 380 votos. Os 380 votos, 370, vêm se repetindo em todas elas. No saneamento foi a mesma votação. Tudo isso indica, na realidade, que a gente tem um Congresso, e tem tido congressos que entendem, que estão transferindo da população um desejo de ver um país reformado. E acho que é, portanto, muito importante a gente ver esse momento da reforma do consumo dentro desta linha, e eu quero, aqui, como o Maia fez também, buscar o que nós estamos vivendo e qual parece ser o próximo passo que a gente tem que enfrentar. A Brasca é composta por empresas de absolutamente todos os setores, e a gente sabe que há questões setoriais aqui, e a Brasca não consegue se posicionar por isso, mas conseguiu criar uma visão de como deve ser o sistema tributário. E me permita que eu vou listar. A diretoria deu uma lista de atividades para mim, que eu sei o que vocês têm que fazer lá. A gente queria um sistema de IVA completo, com base ampla, creditamento amplo, restituição automática ou mais rápida, com modelo dual e poucas alíquotas. 100% de aproveitamento, sucesso, absolutamente sucesso. Do ponto de vista estrutural, portanto, nós tivemos um grande sucesso na Câmara. Mas me permitam aqui, antes de terminar nessa nota, eu acho que existem vários pontos de atenção. O primeiro que foi falado por vários aqui dos nossos colegas é sobre o volume de exceções e o quanto isso vai resolver, e quanto que isso implica na nossa tarifa, na alíquota modal. De novo, me permitam ser otimistas. Nós temos um sistema político, de novo, que foi capaz de resolver esses conflitos mais de uma vez nos últimos anos. Estou absolutamente tranquilo que o Congresso vai resolver isso da melhor maneira possível. Porque, de novo, política é o caminho do possível. Eu respeito e tenho minha vida acadêmica, modelos e critérios abstratos ou até conceituais de justiça são muito legais, são muito bonitos, mas eles servem apenas de informação para o lugar onde isso realmente acontece, que é o Congresso Nacional, onde cada um dos interesses absolutamente legítimos vai chegar e vai bater. Eu acho que eu sou importante, e ele é mesmo. A pergunta que se deve fazer é, em relação a todas as importâncias e a cada uma das importâncias individuais e únicas, qual é a sua importância e por que a sua importância é tão importante não para você mesmo, mas para todos os demais. Então, me preocupa a situação de exceções. Não, primeiro, a gente não tem um número de exceções extraordinário, provavelmente seria muito melhor ter menos, mas a realidade é que nós começamos, e eu espero que o Senado faça isso, coloque claramente quais são as discussões. Acho que a nota da Fazenda ajuda isso, mas precisa ainda mais, e me permitam usar 2 exemplos que foram citados aqui. É preciso que os advogados que querem tratamento tributário especialíssimo convençam as enfermeiras que o tratamento especial dos advogados é mais importante que o tratamento das enfermeiras, e que todos os demais estejam convencidos de que uma ou outra resposta é a melhor. Portanto, acho que esses conflitos são absolutamente naturais da democracia, e a nossa democracia tem dado sucesso a eles. A única coisa que a gente precisa fazer é dar mais luz para eles, em vez de ter uma emenda que aparece, olha, apareceu um setor X no meio da noite. Isso é péssimo. Mas agora, a sugestão é, coloque todos os pedidos, e cada um dos pedidos terá que convencer por que a especialidade e a característica única deles merece ser financiada por todo o resto da comunidade, e pode ser que haja. Mas o que é importante é que esse debate, e que cada uma das pessoas que defendam os seus tratamentos legítimos, sejam capazes de fazer esse debate abertamente. Portanto, não me preocupa esse debate. E veja, mesmo as várias tentativas e falhas da reforma tributária fazem parte de um processo político mais longo, em que a sociedade tem que ser convencida de que é preciso mudar. E este caso parece ser o da reforma tributária do consumo. Então, no primeiro ponto a única coisa que se pode fazer num conflito distributivo legítimo, correto, jogue-se luz sobre ele e deixe ele acontecer como ele é,
um conflito legítimo e que deve ser resolvido pelo sistema decisório que nós já temos e que tem funcionado, e não é de hoje. Tem um segundo ponto, e aí vamos ser um pouco mais relevante, um pouco mais para o lado das companhias, que tem a ver com a credibilidade do Estado. O Estado brasileiro gosta de cobrar bastante, mas gosta de pagar com moedas podres muito frequentemente. Então, é preciso que o sistema, que a reforma tributária, aumente a credibilidade, não apenas dos precatórios, que talvez seja o tema dos jornais desse dia, mas o que se fará com todos os créditos tributários que nós temos aqui. Veja, empresas são tomadoras de regras. Regras ruins levam a comportamentos improdutivos. Regras boas levarão à prosperidade. Empresas, como cidadãos, como sociedade, respondemos às regras. E é, portanto, muito relevante que o Estado que faz as regras garanta a credibilidade de dizer, olha, aquele precatório que eu falei que eu ia pagar, eu vou pagar. Os créditos que você acumulou para ir investir lá no interior do Cabrobró são válidos, porque eu dei a minha palavra que eles são válidos. Podem não ser daqui para frente, mas o que eu falei vale e vai valer até aqui. Então, acho que esse é um segundo ponto relevante. O terceiro, que é o artigo 20, agora novo artigo 19, veja só, isso vamos deixar claro, isso é um imposto de exportação. Não há nenhuma evidência, nenhum elemento teórico ou nenhuma evidência empírica ou qualquer caso anedótico que permita dizer que isso funcione. Não tem risco de funcionar. Não tem perigo de funcionar. Só pode dar errado. E nem precisa ir muito longe. Infelizmente, nossos amigos argentinos insistem em não aprender lições que são óbvias. Então, veja, mas há uma questão relevante? Pode ser que haja. Estados exportadores líquidos talvez tenham dificuldades de financiar, mas já existem outros mecanismos, por exemplo, a contribuição de melhoria já está na Constituição. Ao invés de mudar e criar um novo imposto na Constituição, mude-se a lei que regulamenta a contribuição de melhoria, e aí se faça um sistema razoável de contribuição de melhoria, que já existe. Portanto, acho que o artigo 19 não é uma questão de ódio, é só dizer, isto não tem perigo de funcionar, não tem risco de dar certo. Aqui tem um quarto elemento que eu acho muito relevante sobre o Conselho Federativo. Eu sou cientista político, esse é o cachimbo entorta a boca, né? E essa é a minha deformação. Veja, a questão do Conselho Federativo é muito relevante, talvez uma das mais relevantes da reforma. Porque é aqui que está a questão de como se faz a governança de uma reforma que é, por definição, federativa. O argumento de que se diminui a independência ou a federação é absolutamente falho. Veja, isso já existe em várias outras políticas públicas. Veja o que existe, por exemplo, o que o senhor aprovou de licenciamento ambiental. Aquilo é uma regra de governança de como estados que têm, em diferentes níveis da federação, que têm responsabilidades concorrentes, se organizam. O Sistema Único de Saúde também tem a sua regra. A questão aqui é qual é a regra que precisa ser criada e que permita poderes de controle, de veto, de agenda, que permitam dar conforto a um grupo de agentes que não tem nenhuma confiança entre si e não tem razão para confiar entre si também. Portanto, a grande questão aqui é como a gente cria uma engenharia que permita pesos e contrapesos de um processo decisório que estados, senadores, possam participar. Tem alguma dúvida que o CONFAS, hoje, que é, na verdade, o regime de decisão, funciona? Não, não funciona. Mas, por exemplo, tivemos uma regra de convalidação de incentivos. Uma grande batalha política que criou, sim, um regime. Pode ser uma alternativa. Para como você, na verdade, e aí é preciso reconhecer, estados têm interesses também, eles, legítimos. A pergunta é como nós nos organizamos no momento em que se cria confiança, onde não há nenhuma, onde se cria um processo onde não há nenhuma confiança mútua e o histórico é péssimo. Para terminar aqui nesse negócio, acho que assim, tem um elemento muito relevante, e eu entendo a discussão sobre incentivos fiscais e de guerra fiscal. Ele tem, de fato, os números que estão aqui são relevantíssimos. Mas existe uma outra questão tão importante quanto e que vai se insurgir, que é como se fala de política de desenvolvimento regional. É um mandato constitucional e mais do que um mandato constitucional, é um elemento político que vem durante absolutamente toda a nossa história política. Mantermos a nossa integridade continua sendo um dos elementos centrais para a sobrevivência do ente político que é o Brasil. Se os instrumentos tributários não estão mais na mesa, é preciso ter uma outra política. E não é suficiente dizer, tem um fundo. O fundo é quanto? Vai para quem? Como usa? Isto é governança, mais uma vez, para fazer um problema que não pode ser reduzido. Assim, a política, veja,
talvez nessas últimas semanas uma declaração infeliz tenha feito renascer rancores antigos, mas que são antigos e continuam existindo. E são, portanto, um elemento central da manutenção da nossa unidade, como país mesmo, né? Então, esses são os pontos do que nós temos na mesa, mas eu queria chamar a atenção para mais dois. Primeiro, não se engane, a regulamentação vai ser uma guerra e vai ser longa. Será, de novo, um processo político de conflitos, de novo, legítimos. Qual é o tamanho do imposto seletivo? Aliás, eu acho horrível, né? Imposto do pecado é um nome horrível. Eu detesto, eu escolho meus pecados com muito carinho. Tributá-los eu acho uma sacanagem, mas tudo bem. Mas qual é a pergunta? O que será e quem pagará o imposto do pecado? Qual é o pecado que nós vamos penalizar? O que é a nossa cesta básica? É só leite, mas e pobreza menstrual também não conta? Qual é o limite que nós vamos dar para diversas demandas sociais também legítimas de consumo, que vão muito além dos alimentos? Pobreza menstrual é um bom caso de movimento social importante, de novo, legítimo, nenhuma redução da importância dele, mas que vai criar uma nova qual é o limite e qual é o tamanho, e como a gente inicia e a governança do que é esta nossa cesta básica nacional. Então, a regulamentação será uma guerra e será longa, e tudo bem, é assim que é política, faz parte, vamos trabalhar, cada um com seus interesses, vamos conversar lá no Congresso, essa é a forma que se faz política. Mas temos ainda mais uma preocupação, que é da transição. Veja, do ponto de vista das empresas, o custo dessa transição não é irrelevante. Adoraria crer que são mais 4 campos. Agora, no dia 24, nós vamos fazer um evento junto com a UI só sobre custo de transição. O que acontece com as nossas contabilidades? Como não vamos lidar com isso? Porque tem classificações diferentes aqui. O que tributa, o que não tributa. Como convivemos com esses dois? Qual é o custo de conviver operacionalmente com 2 sistemas? Eu adoraria, de novo, que fossem 2 campos. Não é, de novo, aqui o histórico que a gente possa dizer, estou tranquilo. Nunca foi assim. Né? Significará que nós teremos 2 contabilidades, 2 apurações. Isto teme muito, e esse é o debate que nós começamos a fazer essa semana, porque estamos otimistas, porque achamos que isso vai andar. E aí, me permitam, já vou passando para o último elemento, quero retomar, de novo, nós estamos numa década reformista. Apesar dos terremotos e tempestades que nós tivemos impeachment, tivemos presidentes presos, mas se vocês forem lembrar aqui a fala do senador Pacheco hoje de manhã, a lista de reforma que nós fizemos daria inveja a qualquer país. Os americanos não conseguiram fazer essa lista de reformas e eles têm as deles para fazer. Os chineses fazem, mas a conversa talvez lá seja diferente. Veja, é uma lista relevante de reformas e que, sim, terá efeito não imediato. Nossos modelos todos erraram, nós crescemos mais esse ano do que imaginávamos. Eu torço para que isso seja o efeito, uma mudança tecnológica que os nossos modelos ainda não tenham captado. Realmente acho que isso é um resultado das reformas. E acho que a questão que a gente precisa começar a tratar agora é a reforma da renda, porque aqui também cabem elementos de eficiência e justiça, e aqui também nós precisamos fazer uma reforma que promova a eficiência econômica. Nossas companhias todas estão em um ambiente competitivo internacional, e, portanto, temos um sistema que distribui incentivos, que criam desalinhamentos, né, vamos dizer, não provocam melhores investimentos, temos vários furos de alíquotas, temos gente que não devia pagar imposto de renda pagando, e, ao mesmo tempo, justa. Como a gente homogeneiza o suor de cada uma das pessoas? O suor tem custos diferentes, deveria ser remunerado de forma diferente? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. E a Braskem defende que a gente comece esse debate já, porque esse tipo de debate requer o mesmo nível de amadurecimento, de martelamento, de bateção de cabeça que a reforma do consumo conseguiu nos últimos 25, 30 anos. Essa é uma discussão que precisa ser feita já. Lamentamos a notícia do governo que a proposta dele deve vir só no final do ano, porque esse é um debate que ia começar. Certamente o 2337 não é a base para a gente começar. Aquilo é simples. É como a gente aumenta o tributo das empresas e a gente fala, opa, isso não é uma reforma, amigo, isso é um aumento de tributo. E aí você pode ter absoluta certeza que todas as companhias dizem assim, olha, não há margem para aumento de tributos no país. Nós não vamos conversar sobre esse tema, mas temos que conversar sobre como melhoramos a tecnologia de tributar a renda também. Não vale, portanto, dizer, e é um erro na nossa perspectiva, vamos já trabalhar de offshore, de fundos exclusivos. Está errado. Isso tem que ser visto dentro de um pacote em que nós vamos ver JCP, que nós vamos ver tributação no exterior. Nós temos tributação em bases internacionais que a gente conseguiu
um remendo de prorrogação de 2 anos e nós já estamos atrasados. Não sei se todo mundo conhece. A gente conseguiu aprovar no final do ano passado uma pinguela, que é o seguinte, quase todas as nossas empresas são multinacionais, quase todas. E elas têm base no exterior. Nós temos uma pinguela que vem há quase 10 anos sendo renovada. Nós não temos uma tributação sobre como eu pago meus impostos ao redor do mundo. A Receita quer pegar absolutamente tudo como se fosse dela. Não existe nenhum país do mundo que faça isso. Nós conseguimos aprovar essa pinguela no ano passado e não conseguimos ainda sequer sentar para discutir qual é o nosso modelo de tributação internacional. Não pode ser mais importante para um país como a gente cria e faz com que as nossas empresas mais competitivas consigam concorrer globalmente em base de igualdade. Este é um tema absolutamente necessário. E eu estou falando de novo, me permita aqui, aí o cachimbo de novo entorta a boca, essa é a minha deformação, estou falando de companhias, mas esse não é só das companhias. O problema é que nós temos um sistema de tributação de renda que é absolutamente injusto e ineficiente. Então, e aqui, Vanessa, meu pedido a todos os pesquisadores que estão aqui é, da mesma forma que a gente tem martelado a reforma do consumo e, de novo, ela parece estar andando, se não para o mundo ideal, ela é o do mundo possível. E o que sair será o caminho do possível. E, por isso, a arte da política, né? Como é que você encontra as pontes que são possíveis? Às vezes isso demora, porque demora a convencer as pessoas. E, para convencer as pessoas, a gente precisa estudar esses números que são trazidos aqui hoje. A pergunta é, quando é que a gente começa a trabalhar, já que essa está encaminhada, ainda temos batalhas para fazer, quando é que a gente começa a amadurecer a próxima discussão? Se é no final do ano, acho tarde, acho que a gente precisa começar isso agora. E a gente tem, de novo, um grande desafio de como a gente constrói um país. E, de novo, não é só, as urnas têm falado isso, não é só o placar da Câmara dos Deputados que tem dito isso várias vezes. É o que as pessoas dizem que estão, é o que nós queremos evitar na Argentina, dizendo, olha, como a gente dá resposta para as pessoas e como a gente cria um país próspero para todo mundo. É isso. Obrigado.